Olá, queridos professores da Escola Sabatina. Estamos aqui em mais uma edição do Recapitulando com Sucesso. Tem como objetivo ajudá-lo, junto com seus alunos, a receberem as informações da Palavra de Deus através do estudo da lição da Escola Sabatina e a aplicar de maneira adequada e prática a sua vida. O tema de hoje é Deus, o legislador. Que assunto importante para nós como adventistas do sétimo dia. Tem tudo a ver conosco. Esse assunto nós queremos passar com você, lembrando que é importante nós caminharmos pela vereda dos passos que nós temos aprendido, que vai ajudar os alunos a entrarem em contato com a informação e a poderem, então, colocarem na sua vida de maneira prática. Os passos são o seguinte, apenas relembrando: informação, reconhecimento, expressão, reflexão e decisão. Nós vamos já para o primeiro passo, que é a informação dentro do contexto do assunto de hoje. Gosto sempre de começar com algumas perguntas, porque quando você faz perguntas, você leva o aluno a começar a pensar no que vai vir depois. E esse é o objetivo ao você lançar algumas perguntas como parte introdutória da lição. Você pode usar também alguma história, alguma ilustração, para poder também trazer a atenção do aluno para aquilo que vai ser discorrido. Eu tenho aqui algumas perguntas. Por exemplo, a origem da lei de Deus foi no Sinai ou antes dele? A lição vem transcorrendo a respeito disso. Uma outra pergunta ainda. De que maneira a lei revela o caráter de Deus? É uma outra pergunta interessante, porque precisa você levar o aluno a refletir. Às vezes, para alguns, pensar dói um pouco, mas você precisa levá-lo a pensar, a tirar conclusões. São assuntos espirituais e ele precisa, então, discorrer na mente dele, permitir que o Espírito Santo, através das reflexões, vá o convencendo daquilo que é importante. Uma outra pergunta ainda. Liberdade, amor e lei combinam? E nós vamos ver através do estudo da lição que realmente combinam. Por mais que alguns considerem que quando existe lei você limita a liberdade, nós vamos perceber que a lei de Deus na realidade nos traz liberdade. A lei de Deus, ela nos ajuda, ela nos protege. Muito bem, agora é o segundo passo, reconhecimento. É quando você começa a construir o pensamento que foi lançado às bases ali na introdução. É onde você dá um pouco mais de subsídio, um pouco mais de conteúdo para fazê-lo, então, agora a tirar algumas conclusões mais. E você pode usar algumas ilustrações nesse momento. Por exemplo, eu tenho aqui em mãos a Constituição Brasileira e tenho também o Manual de Igreja. Para que servem estes compêndios? Por que existe ou por que está escrito para poder ajudar ou para poder nortear o comportamento das pessoas estas leis? Justamente pelo que já mencionei e para também possibilitar que o caos, que a anarquia não se estabeleça. É por isso que servem as leis. Agora imagine, na complexidade do universo, na amplidão do universo e na complexidade do ser humano, imagine se Deus não estivesse estabelecido a sua palavra, os seus mandamentos, certamente haveria um caos total. Se já com a lei, o pecado entrou e levou as pessoas à infelicidade, imagine se não existisse a lei do Senhor para poder então orientar e encaminhar as pessoas. A lei, um outro aspecto interessante a enfatizar, existia antes do Sinai e antes mesmo do pecado. Por isso que o pecado existe, porque houve transgressão. Se houve transgressão, naturalmente havia lei. Se não houvesse lei, não havia transgressão. Esse é um pensamento que o apóstolo Paulo até estabelece de maneira muito clara, e isso é algo que nos ajuda muito a percebermos e a ajudarmos as pessoas a perceberem que a lei de Deus ela não foi estabelecida a partir de um povo, num determinado momento ali, quando Deus levou a nação de Israel ao deserto, levou ali ao Sinai.
Não, existia antes mesmo, porque foi por causa da transgressão dela que houve o pecado. Muito bem, agora o terceiro passo, temos aqui a expressão. E aqui também você pode fazer algumas aplicações para levar as pessoas a se encaixarem no assunto, a começarem a perceber como que o assunto tem a ver com elas. E aqui você pode usar alguns objetos para ilustrar, como você pode também fazer um estudo de caso, como você pode fazer algumas perguntas. E nesse momento eu decido trazer aqui um estudo de caso. Por exemplo, você compra um carro novo. Não é muito difícil hoje em dia, apesar de que nem todos têm. No entanto, as pessoas conseguem hoje adquirir um carro com certa facilidade. E junto com o carro, ele compra, em algum momento, ele pode estar comprando um problema. Quando? Quando ele decide não seguir aquilo que o manual que vem junto com o carro orienta. Eu tenho em mãos aqui um manual de um carro. Este manual, você pode perceber, ele é bem espesso, ele traz muitas informações. Por quê? Para que ao você usar esse automóvel, você tenha a segurança de que poderá tê-lo para beneficiá-lo e não para trazer problemas. Agora, imagine se você decide ignorar este manual. Sabe o que vai acontecer? Naturalmente você vai ter problemas. Você vai ter dificuldades, em algum momento o carro poderá te deixar no meio da estrada, poderá te deixar na mão. Se, por exemplo, o manual diz, use óleo sintético quando você for trocar, e você decide usar qualquer tipo de óleo, mais cedo ou mais tarde você vai ter problemas. Fará muito bem você seguir as orientações do manual para que o carro possa trazer o benefício que você espera que ele traga para você. O mesmo com respeito à lei de Deus. Porque se você obedece à lei do Senhor, naturalmente ela vai trazer benefícios para a sua vida, porque ela foi feita e adaptada às nossas necessidades. Deus nos criou e sabe como nós funcionamos. Então, por isso, é importante seguir o manual de Deus para que você possa se dar bem. Eu já falei a respeito dessas questões do manual, então você pode colocar diante dos alunos alguns questionamentos mais, você recebe o manual junto com o carro, você discorre a respeito da utilidade desse manual, assim como nós discorremos já. O quarto passo é a reflexão. É quando você leva agora o aluno a aplicar aquilo que você já deixou bem claro diante dele na sua vida, de maneira assim mais direta, de maneira prática. E você pode contar nesse momento uma ilustração. E eu vou contar uma que pode se aplicar muito bem ao assunto da lição da semana. Lembro que o professor Emilson Reis contou essa história uma ocasião para nós, quando estávamos assistindo uma palestra dele. Ele nos contou que estava fazendo uma caminhada, final de tarde, ali perto do NASP. E nessa caminhada, ele, quando percebeu, havia um cachorrinho que o acompanhava. Esses cachorrinhos que andam na rua, procurando amigos, procurando comida. E ali, o cachorrinho estava procurando um amigo e parece que encontrou, porque ele decidiu seguir o professor Emilson. No início, parece que aquela situação estava um pouco incômoda. Em seguida, o professor Emilson pensou, puxa vida, mas na realidade é um bom companheiro, um bom amigo. E concordou em deixar que o cachorrinho então o acompanhasse. Só que em um determinado momento, o professor Emilson cruzou com 3 meninas que iam em direção contrária. E essas meninas passaram, o cumprimentaram, e quando ele percebeu, o cachorrinho deixou de segui-lo para seguir as meninas, para acompanhar as meninas. E ele até pensou, puxa vida, estava tão bom com esse companheiro, mas fazer o quê? Ele decidiu seguir as meninas, que seja feliz. Só que em determinado momento ele ouviu uma freada brusca de um carro, ouviu o cantar dos pneus, e quando ele olhou para ver o que estava acontecendo, que pena, aquele cachorrinho havia sido atropelado por aquele carro. Ele ficou triste, mas continuou caminhando. Um pouquinho mais à frente, ele passou em frente a uma casa onde havia muros e um portão que limitava
a saída de 3 cãozinhos que estavam ali no portão latindo, querendo sair, reclamando, parece assim por estarem naquela situação, e ele passava à frente ali da casa e parece que os cachorrinhos queriam avançar. E ele pensou um pouquinho mais à frente, nas 2 situações, o cachorrinho que estava solto, não limitado por nada, que estava aparentemente livre, e aqueles que estavam ali fechados. Qual deles, na realidade, estava numa situação melhor? Aparentemente aquele que não tinha o limitador. Mas por não ter o limitador, os muros, o portão, ele foi atropelado e perdeu a vida. E aqueles outros ali que aparentemente estavam tolhidos na sua liberdade, estavam protegidos. Que grande aplicação para trazer a nossa vida no que concerne a lei de Deus. A lei de Deus é uma maneira de nos proteger, de nos guardar. A obediência aos mandamentos da lei de Deus nos dão essa condição de estarmos protegidos, guardados, de evitarmos que nos incorramos, que nos envolvamos em situações que poderão conspirar contra a nossa vida, a vida eterna. E aí você pode trazer ainda algumas reflexões para eles, algumas perguntas que podem fazê-los aplicar esses conceitos de maneira prática. Como você pode se beneficiar em sua vida espiritual quando compreende o papel da lei? Esse papel de proteção, de guardador, de limitador, entre aspas, mas para realmente me ajudar. O que mudou em seu conceito de Deus ao você entender o benefício da lei em sua vida? Como você passou a compreender agora melhor o amor de Deus por você, que ao dar a sua lei, quer que você então agora fique guardado, protegido? Muito bem. Como você explicaria a um questionador dos mandamentos que a lei é eterna? Como você mostraria para ele que os princípios da lei de Deus são eternos, sempre foram vigorantes e ainda são nos dias de hoje? E como eles podem beneficiar a ele também, como aquele que questiona os próprios mandamentos de Deus? E, finalmente, você agora vai para o passo da decisão. E é aonde o professor, aonde você pode ajudar os alunos a tomarem algumas decisões para aplicar aquilo que aprenderam de maneira prática na vida. Nós temos aqui 2 sugestões. A primeira é a seguinte: desafie cada aluno a fazer uma revisão de como está a sua fidelidade aos mandamentos, a obediência aos mandamentos. Passe um por um. Reflexione, reflita de como realmente está a sua postura cristã com respeito a cada um dos mandamentos. Porque às vezes, como adventistas, a gente cai na tentação de visualizar somente o sábado. E na realidade, nós temos outros 9 e que nos ajudam, como cristãos, a estarmos debaixo da graça e da proteção de Deus. E uma outra pergunta ainda, ou uma outra sugestão, melhor dizendo, estimule cada um a ligar para um amigo e testemunhar de sua alegria em guardar os mandamentos. E o sábado é um bom momento para fazer isso. Uma ligadinha para um amigo e dizer: olha, amigo, eu queria testemunhar para você do benefício que eu tenho em minha vida em poder descansar um dia, em parar um dia e entrar em comunhão com o Criador. É uma observação interessante, uma aplicação de maneira prática que vai ajudá-lo até mesmo a desenvolver a sua ligação com a lei de Deus. A palavra de Deus diz, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 15, está escrito aí na tela: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Que bênção é quando você pode entender e levar os seus alunos a entenderem que a lei de Deus é a manifestação do seu caráter, um caráter de amor, que está preocupado com o bem-estar dos seus filhos, que está preocupado com o benefício do cristão em crescer, em poder, então, aprofundar o seu relacionamento com os ensinamentos da Palavra de Deus. Que Deus possa abençoá-lo. Foi muito bom estar com você. Que você continue recapitulando a lição da Escola Sabatina com sucesso e ajudando seus alunos a passar pelo mesmo processo. Um grande abraço.